Durante sessão da CPMI, que deveria investigar os atos do dia 8 de janeiro, o senador Eduardo Girão explicou para que a comissão serviu. Ele disse: "Eu acho que as entranhas ficaram expostas à hipocrisia." O senador lembrou que, pela manhã, os lulistas haviam conseguido impedir a convocação de representante da Força Nacional e disse: "Esses nomes vão ficar para a história. O brasileiro está acompanhando. Ficou cravada a digital de cada um que votou para não trazer a Força Nacional, que tinha quase 300 homens parados no Ministério da Justiça, que não deixariam acontecer nada, nenhuma quebradeira, nadinha. O governo Lula foi omisso de forma flagrante." Girão lembrou: "Desde o começo, a tropa de choque do Lula não deixou votar requerimentos importantes, como, por exemplo, do assessor direto do Flávio Dino, que recebeu 33 alertas e nada fez para proteger o patrimônio. Adoraram tudo o que aconteceu. Tanto é que sabotaram, boicotaram essa CPMI do começo ao fim. Está aí para todo mundo ver a história dessa CPMI." O senador lamentou que a comissão, além de não ter investigado os atos do dia 8, ainda tenha servido para a perseguição política. Dirigindo-se ao depoente, Girão disse: "O senhor está sendo vítima de ódio. Não tem absolutamente nenhum motivo, ficou claro hoje, para o senhor estar aqui sentado. Protestos que aconteceram, que faz parte da democracia, no ano de 2022. E o senhor, como um brasileiro, tem o direito de se manifestar, de mobilizar. Não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Absolutamente nada a ver. E um detalhe: o senhor, junto com outros brasileiros, estão entrando para a história da perseguição implacável dos poderosos, movidos pela vingança, pelo revanchismo. O senhor não é o único exemplo, não. Tem homens honrados também que estão sofrendo hoje a perseguição. Mas os humilhados serão exaltados mais cedo ou mais tarde." Girão lembrou a perseguição a jornalistas e empresários típica de países totalitários, que atinge inclusive a folha política, e disse: "Que democracia é essa que a gente tem hoje? Nós estamos numa ditadura. Nós estamos em franca ditadura no Brasil." O senador disse: "É hora de os homens de bem se levantarem nessa nação e fazerem a sua parte, sempre de forma ordeira, respeitosa, dentro da lei, mas tem que fazer, porque os nossos filhos e netos depois vão cobrar da gente a covardia dos homens de bem de ver o devido processo legal não ser respeitado na nossa nação, advogados com processo virtual. Que é isso? Que loucura é essa? Que ampla defesa, que nada." O senador Eduardo Girão ponderou que, apesar da ação dos lulistas, a verdade vem sendo exposta aos brasileiros na CPMI. Ele disse: "É uma batalha de Davi contra Golias o que a gente está vivendo aqui. Mas o bem está prevalecendo. Esta CPMI teve a oração de muitos brasileiros, está tendo, vai ter até o final." Com a tomada da CPMI pelo governo, a comissão repete, inclusive com alguns dos mesmos personagens, a CPI da pandemia, que ficou conhecida como CPI do circo, que serviu principalmente para perseguição política, enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para estados e municípios. A CPI da pandemia também não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a velha imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento
é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assédio de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, como a Folha Política, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 27 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente Arthur Maia, senhoras senadoras, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores senadores. Presidente, eu acho que essa CPMI serviu de muita catarse coletiva para o Brasil. Eu acho que as entranhas ficaram expostas, a hipocrisia. E eu confesso para o senhor que fica muito claro quem usa de discurso, de narrativa, que se dizia de direita, que foi eleito com pautas conservadoras e que hoje se revela ao lado de quem se revela completamente o oposto. Inclusive em votações, não trazendo a força nacional que o senhor, com muita honra, nobreza, fez questão de deixar para colocar como tinha comprometido na reta final a votação. Essa CPMI acabar com aquele placar que a gente viu, 16-10, e esses nomes vão ficar para a história. O brasileiro está acompanhando. Ficou cravado a digital de cada um que votou para não trazer a Força Nacional, que tinha quase 300 homens parados no Ministério da Justiça, que não deixaria acontecer nada, nenhuma quebradeira, nadinha. O governo Lula foi omisso, de forma flagrante, quis desrespeitar esse parlamento, senhor presidente, e o senhor protegeu essa instituição hoje. E se eu lhe admirava, hoje eu lhe admiro muito mais, porque o senhor resguardou todos nós que fazemos parte dessa comissão. Uma comissão que teve o desrespeito do ministro da Justiça, Flávio Dino, de negar as imagens. Que desde o começo a tropa de choque do Lula não deixou votar requerimentos importantes como,
por exemplo, o assessor direto do Flávio Dino, que recebeu 33 alertas e nada fez para proteger o patrimônio. Adoraram tudo que aconteceu, tanto é que sabotaram, boicotaram essa CPMI do começo ao fim. Está aí para todo mundo ver a história dessa CPMI. Mas o que eu queria falar, primeiramente, dizer para o doutor Argino, que está vindo aqui, dando as boas-vindas ao senhor nessa comissão, o senhor Zé Eduardo, o senhor Arley Gomes, que são advogados. Eu fico muito constrangido vendo uma pessoa dedicada, que fez com trabalho o seu patrimônio lá de baixo, ouvindo o que o senhor está ouvindo aqui. A gente só precisa lembrar de tantas injustiças que aconteceram na história da humanidade e saber que a verdade sempre vem à tona e tudo isso vai passar. O senhor está sendo vítima de ódio. Não tem absolutamente nenhum motivo, ficou claro hoje, para o senhor estar aqui sentado. Protestos que aconteceram, que faz parte da democracia no ano de 2022. Que o senhor, como um brasileiro, tem o direito de se manifestar, de mobilizar. Tem nada a ver com o dia 8 de janeiro. Absolutamente nada a ver. E um detalhe, que o senhor, junto com outros brasileiros, estão entrando para a história da perseguição implacável dos poderosos, movidos pela vingança, pelo revanchismo. O senhor não é o único exemplo, não. Tem homens honrados também, que estão sofrendo hoje a perseguição, mas os humilhados serão exaltados, mais cedo ou mais tarde. Temos hoje jornalistas, quem diria, senadora Damares? Jornalistas que tiveram suas contas bancárias, assim como o doutor Argino, bloqueadas desde o ano passado. Jornalistas, esse é o Brasil de hoje. E eu estou denunciando e vou continuar denunciando no Brasil, fora do Brasil. Já estive na Argentina, nos Estados Unidos, estou indo para a Europa semana que vem. Vou denunciar o que está acontecendo aqui. Jornalista Paulo Figueiredo, jornalista Rodrigo Constantino, com rede social bloqueada, conta bancária congelada. Quer saber o quê? Passaporte retido, coisa que só se via em nazismo. Esse é o Brasil que a gente vive, dos direitos humanos vilipendiados. Luciano Hang, grande empreendedor, gerador de emprego como o senhor, trabalhador, dedicado, brasileiro. Você sabia que ele está com as contas das redes sociais dele bloqueada desde o ano passado? O cara com milhões de seguidores órfãos, mais de 10 milhões, caçaram a palavra dele. Que democracia é o que a gente tem hoje? Nós estamos numa ditadura. Nós estamos hoje em franca ditadura no Brasil. E é hora dos homens de bem, deputado Nicolas. É hora dos homens de bem se posicionarem, escreverem artigo, conversarem com as suas famílias, conversarem com seus colegas de trabalho, sim, para alertar o que está acontecendo hoje na República Federativa do Brasil. A vida está em perigo, a família está em perigo. Esse alinhamento ideológico desse governo que recebe ditador, governo Lula, que flerta com ditadores sanguinários como a Nicarágua, Venezuela. Eu vi depoimento de filho de preso político agora na Argentina, dessa turma. Fiquei estarrecido. Eu não quero isso pro meu Brasil, não. Quero não. E vou trabalhar no limite das minhas forças para que isso não aconteça. Vou denunciar o que está acontecendo aqui. É hora dos homens de bem se levantarem nessa nação e fazerem a sua parte, sempre de forma ordeira, respeitosa, dentro da lei, mas tem que fazer, porque os nossos filhos e netos depois vão cobrar da gente a covardia
dos homens de bem, de ver o devido processo legal não ser respeitado na nossa nação? Advogados com processo virtual? Que é isso? Que loucura é essa? Que ampla defesa que nada? Eu peço, senhor presidente, com a secretaria sempre muito atenciosa, que coloque um vídeo de 1 minuto para mim, por gentileza. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, quer registrar no Guinness Book, o famoso livro dos recordes, as mais de 2.000 prisões realizadas após os atos do 8 de janeiro. Em evento em São Paulo, ele revelou já ter pedido para que sua assessoria entre em contato com a publicação. Diretor da Polícia Federal, da respeitada Polícia Federal, acreditada pelos brasileiros, esteve na véspera na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, conversando. Por que o ministro da Defesa do Brasil, vocês da base governista não conversam entre vocês, não? O ministro Zé Múcio acabou de dizer que não é golpe, vamos parar com esse golpe. O ministro de vocês, rapaz, foi apresentado pelo senador Cleitinho. Todo mundo viu. Vocês vão ficar sustentando essa enfadonha narrativa? Fale com o ministro de vocês, que não é o ministro da Defesa. Ele disse que não teve tentativa de golpe, que não tem cabimento isso, sem forças armadas, sem nada. Senhor presidente, para encerrar, é uma batalha de Davi contra Golias o que a gente está vivendo aqui. Mas o bem está prevalecendo. Essa CPMI teve oração de muitos brasileiros. Está tendo, vai ter até o final. E eu acredito muito na senadora Elisiane, que a gente está em outras causas, que ela seja justa no relatório, que ela não cumpra a missão de ninguém. Eu tenho convicção que ela tem tudo para ser correta, e assim será, que o Brasil tenha a verdade, não tenhamos um fim melancólico, que a gente possa, depois de todas as máscaras que caíram aqui durante esses dias todos, hoje foi o grande dia da máscara, da votação, já encerrando, eu acredito que a gente possa ter um final surpreendente, quem sabe, justo, diante de tudo que nós vimos e o do que não vimos, porque a tropa de choque do Lula não deixou isso, diz muito sobre o resultado do relatório. Muito obrigado, senhor presidente.